As pessoas falam muito sobre, prefiro um Pedro explosivo do que um Judas calado que finge. É verdade. E outra coisa, eu aprendo muito nisso, porque quando eu não falo, os outros falam por mim. É pesado, né? É pesado. Então, quando eu nego a minha fala, outros vão falar comigo, por mim. Então, eu prefiro, irmãos, falar e errar, amém? E pedir a misericórdia de Deus do que os outros falem por mim. Então, o problema que está faltando para que a gente possa entender, irmãos, sobre reino é relacionamento. O que está faltando dentro das nossas casas, a nossa primeira igreja é a nossa casa. Família, né? É família e é relacionamento. E Deus ele tem falado sobre reino para trazer relacionamento. Amém? Nós estamos sendo muito bom de argumento e fracos em relacionamento. Né? A gente é muito bom no argumento, mas em relacionamento nós somos muito, muito fracos, né? Se a gente vai pegar hoje o índice de divórcio, né? E a maioria dos divórcios hoje acontece pela vaidade a não abrir mão de algo, de não buscar uma reconciliação, não buscar um aconselhamento, do que de fato por algum problema mais sério, mais crítico. Perfeito. Né? Tu já ouviu esse tema? O mundo está entrando na igreja? Já entrou? Já. Isso me pegou muito forte, porque eu sou um pastor. Eu tenho tatuagens, né? Hoje não é o tema de falar, eu tenho um vídeo no YouTube falando, né, sobre tatuagem. Eu não indico ninguém a fazer tatuagem, jamais, né? Não vamos falar sobre esse tema, mas por muito se fala. Quando começaram a aparecer na igreja pastores tatuados, começou a aparecer a parede preta, a iluminação, a rave entrou na igreja. E daí começaram a declarar, o mundo está entrando na igreja. Amém? Eu concordo, mas não sobre esse princípio. Eu concordo, sabe no quê? Que o número de divórcio dentro da igreja está se comparando ao mundo. O número de falta de perdão dentro da igreja está se comparando ao mundo. Pesado. O número de falta de relacionamento dentro da igreja está se comparando ao mundo. Daí eu concordo. E é barbado, né, de acontecer. A vaidade, eu acho que é a coisa que mais denuncia ou nos rouba da presença de Deus, né? Eu lembro da pregação que tu pregou lá na Grace, que tu disse assim, gente, eu não quero que a onda, ela se pareça com o Robson. Eu quero que a onda se pareça com Jesus. Se não está se parecendo com Jesus, tem algo errado. É um adultério. Sabe? Então, cara, entra a vaidade também. Não, eu quero que... Não, o telão tem que ser assim. Eu quero que a pregação seja digital. E não é, né? Tu quer que o Espírito de Deus se manifeste através do ensaio que tá tendo lá agora e o Robson não tá, entendeu? Não é ter a tua identidade, mas ser a identidade de Cristo no ministério, né? Sim. E como é difícil hoje, né? Às vezes a gente quer... Não, precisa precisa ser igual eu quero, senão não vai funcionar, senão não isso, sabe? E a gente precisa muito vigiar a questão da vaidade, né? Ministerialmente falando. Né? E como é forte, para te ter uma noção, né? A gente está no livro de Romanos, escrito, né? Paulo, a igreja de Romanos, e ele já nos traz esse time lá, né? O linguajar dele grego. Cara, eu amo Paulo, porque ele estudou, cara. Ele só via Cristo só de ouvir. Chegou um ponto que ele viu. E aí, cara, quando ele viu, ele ficou cego, né? Teve um encontro, né? Ele teve um encontro, ele ficou cego, né? Então, Deus, ele nos chama para esse nível de relacionamento com Ele. Amém? Amém. Aqui no 21, vai falar que... Vai falar... sobre libertação, né? E tu falou sobre sermos presos, né? Aprisionados ali na ardente. Quando a gente falou da primeira, tu falou sobre às vezes o servir nos aprisiona, que a gente só vai para a igreja porque a gente tem um trabalho a fazer, né? E aqui no 21 fala sobre libertação da criação, da servidão, da corrupção. E como podemos entender o que é essa libertação, né? De sermos libertos dessa corrupção que habita em nós, né? Amém. A pergunta 3? É isso. Amém. A 21. Porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para
gloriosa liberdade dos filhos de Deus, né? A gente vê como tudo vai se conectando, né? Uma humanidade escrava, né? A gente evidencia uma humanidade escrava, ou seja, a palavra já fala assim, ó, será libertada da escravidão, da corrupção, né? Então, eu creio que sim, nós vivemos um tempo onde a humanidade está escrava, né? E é tão bom ser filho de Deus, né? Bah, neste momento, demais. Lendo sobre isso é muito bom. Amém? Amém. E como hoje também as pessoas são aprisionadas e não entendem que são aprisionadas, né? E a gente faz trabalho voluntário, né? Com um dependente químico, nem que eu estava comentando aqui em off com o senhor. E como é difícil arrancar da pessoa que ela precisa de ajuda. A maioria das pessoas, elas dizem assim, não, eu saio quando eu quiser. Bah. Sabe? Eu saio quando eu quiser, eu sou liberto quando eu quiser. E na verdade não funciona assim, né? Que nem tu falou, Paulo, ele viu Jesus quando ficou cego. É verdade. Né? Paulo, ele viu Jesus, mas quando ele ficou cego, sabe? Ele teve o encontro e ele ficou cego. Então Paulo foi liberto de verdade quando ele entendeu que quem ele de fato buscava matar, né, os seus seguidores, verdadeiramente era um Cristo, né? E hoje as pessoas estão presas dentro delas mesmo, na própria vaidade de não pedir uma ajuda. É verdade. Né? É tão difícil, irmão, o problema que tem se instalado é assim, ó, a Bíblia já fala, né? Confessai os vossos pecados, né? Uns aos outros, para que haja cura no meio de vós. Então, o problema é a vaidade, o orgulho de chegar, né, confessar, né? Porque a Bíblia fala que é no meio de vós, é confessar, é conversar. Não, a gente vive um momento da vaidade e do orgulho, né? Eu acredito que qual é o tempo apropriado para confessar? Todos os cultos, a gente vai nos cultos, entra no teu quarto, fecha a porta. Para que é para entrar, né? Quando a gente... E outra coisa, irmãos, a super espiritualidade. A gente está notando que, de um tempo para cá, está surgindo homens muito espirituais, revelam CPFs, e eu não quero denunciar nada disso, né? Homens que revelam isso, homens disso, homens que se movem na profecia, os homens da live, né? E tá tudo certo, meu querido, se mova assim. Mas a questão... Eu me preocupo dos homens super espirituais, porque a palavra de Deus diz que Deus ele se aperfeiçoa onde? Na super espiritualidade? Não, na minha fraqueza. Eu prefiro ser fraco, frágil, porque Cristo vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Amém, é sobre isso. Eu não quero ser super espiritual. Deus não me chamou. Irmão, se tu for lá agora, amanhã de manhã tu passar na frente da minha casa e tu olhar pro arame, não vai ter uma capa do Super-Homem, do Batman. Não vai ter roupa de super-herói. O martelo do Thor. Não, o que vai ter ali, vai ter o que é a roupa do meu filho. Amém? E tá tudo certo, entendeu? O problema é que sim, pra a gente entender o que é o reino, a gente não pode expressar essa super espiritualidade. A gente tem que sim olhar e dizer muitas vezes obrigado, Senhor, porque eu sou fraco, porque é na minha fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. E eu louvo a Deus por eu ser fraco, por eu ser dependente de Cristo, e eu sinto que cada vez que eu esmoreço, Ele vem e me fortalece. Amém, é sobre isso, né? Porque não pense, né, que nós pastores, irmãos, não é só você que muitas vezes quer ficar em casa no domingo. Muitas vezes eu quis estar no domingo, amém? Eu quis estar sentado ali no meu sofá, tomando um chazinho com a minha esposa, com meus filhos. Só que nesse momento de fraquejar, Deus vem e na minha fraqueza Ele se aperfeiçoa. Ele diz, tão bom e tão suave que os irmãos... estejam em comunhão. Amém, amém, amém. Coisa boa. É.